Seja bem-vindo à parte 4, ou bem-vinda, né? À parte 4 do resumo bíblico, livro de Gênesis. Eu vou rever aqui o final, tá? Da parte 3, para a gente dar sequência. Mas eu vou adiantar aqui que vão ter 2 vídeos finais dessa série. O penúltimo vídeo vai ser a apresentação da genealogia, né, dos personagens, vamos dizer assim, né, das pessoas que estão presentes nesse livro de Gênesis, desde Adão e Eva até os filhos e netos, eu acho que vai até bisnetos de José, tá? Com certeza, ali no meio também aparecem outros personagens, outras pessoas, né, no livro de Gênesis, mas que eles não aparecem, né, de que linhagem eles pertencem. Tem que pertencer a alguém, né, desde Adão e Eva, mas chega ali em algum momento, né, que o número de pessoas se torna milhões, né, já na face da Terra. Inclusive, né, Deus decidiu reiniciar, né, ainda em Gênesis, o mundo, né, através de Noé, porque já tinha muita bagunça, então já tinham milhões de pessoas. Então, essa genealogia, ela é até certo ponto, né, ela não vai citar todo mundo, né, mas cita as principais pessoas, né? Adão e Eva, aí Caim, Abel, Sete, que são os 3 filhos, né? E aí Caim, o Abel, né, não tem descendentes, aí fica os descendentes de Caim e Sete, e dessas descendências aparecem algumas, né, descendências, mas não amplia aí 100%. E o último vídeo vai ser, eu vou pegar todos esses vídeos aqui e vou fazer na linha do tempo, tá? Vai ficar bem mais fácil de ver a sequência, tá? Mas eu acredito que esteja bom dessa maneira também, os vídeos, né? Parte 1, parte 2, parte 3, sem estar mostrando a linha do tempo, porque posso comentar mais, né? Na linha do tempo vai ficar mais direto, mais enxuto, tá bom? Então vamos lá. Então a gente na parte 3 já fala de Abraão, né? E que Isaac já tinha nascido, né? Isaac já estava grande. E Abraão decidiu que estava na hora de o Isaac se casar, né? Só que a Sara fala para ele assim, olha, eu não quero ninguém daqui da nossa área não, da nossa região. Aí o Abraão fala assim, então tá bom, então eu vou mandar trazer uma esposa para Isaac, lá da nossa terra, né, da terra natal deles, de onde eles vieram, né, de onde Deus mandou eles saírem e irem para lá, né. Eles estão em Quenã, né. E vieram, não lembro onde que está a cidade lá que eles vieram, também não lembro se é citado, mas, né, ele estava lá com o povo dele que já existia, né? E por quê? Porque Abraão já é né, ele acho que é bisneto, tataraneto de Noé, né? Então, depois do dilúvio ter acabado, né? A terra povoou novamente em número elevado, né? Porque já queriam até construir a Torre de Babel, né? Que Deus não permitiu. Então já tinha assim bastante gente. Então Noé, né? Abraão já tinha, né? Não estava sozinho na terra ali, como Adão e Eva, né? Já tinham milhares de pessoas. Então ele estava numa região. Ele estava caminhando para Quenã, aí eles pararam
no caminho para dormir, para ficar pelo caminho. E aí Deus falou com ele, falou, né, segue para Canaã e deixa toda sua família, né, exceto a Sara e o filho Lote. Então, aí Abraão manda um servo dele ir buscar uma esposa para Isaac. Aí o servo vai, né? E aí, chegando lá na cidade, na terra, na região, o servo pensa assim, mas e agora? Como que eu vou saber quem que é a pessoa certa, né? Aí, sabiamente, né? Apesar dele não ser, né, não ter a prática da intimidade com o pai, né, que como Abraão tinha, mas ele experimentou fazer essa experiência com Deus, né? Então faça você também sua experiência com Deus. Faz como o servo lá de Abraão. Ele se encostou lá no poço e falou assim para Deus, né? Falou, olha, eu vou estar aqui. Aquela mulher, né, que se aproximar e oferecer água para mim e para os animais aqui, né, para os meus camelos, é essa pessoa, né, essa mulher que o Senhor escolheu para Isaac. Aí ele senta lá, fica, e vem uma moça, né, que era Raquel, né, que é no caso aqui Rivá é Rebeca, na verdade. Raquel não, Rebeca. Rebeca. Então, Rivá, por que ele colocou as duas condições, né? Porque poderia aparecer só alguém, uma mulher, e oferecer água só para ele, né? E aí seria muito provável, porque ali era um poço onde as mulheres, principalmente, iam retirar água, né? Então, se alguma mulher oferecesse água só para ele, não seria ela. Mas se oferecesse água para ele e para os animais, seria a pessoa, tá? Então, quando você pedir para Deus um sinal, peça um pouquinho mais elaborado para que você não fique na dúvida depois e fala assim, e agora, será que é mesmo? Resposta? E aí veio, né, Rebeca e fala, o senhor gostaria de água? E ele disse que sim. E ela assim, eu posso oferecer também água para os seus animais, para os seus camelos? Aí ele disse que sim, né? Ela pega água para todos. E aí ele conta toda a história, né? Para ela, né? De Abraão, ter enviado para ela, ele para lá para buscar uma esposa para Isaac. Ele conta o que ele falou para Deus, né? Para que tivesse sinal, confirmação de quem seria. E ela acredita, né? Dali eles partem, né? Ele e ela partem para a casa dela. Eles explicam, né? Ele explica, ela também, conta a história, como foi. A família dela explica, né? Ela entende, aceita. Mas a família fala assim, não, mas ela vai ficar aqui por uma semana. Aí ele fala, tudo bem, então eu vou aguardar, né? Porque eu não posso voltar sozinho. Eu tenho ordem de voltar com ela, né? E já que vocês permitiram, né? Mas tudo bem, eu vou ficar aqui por uma semana. Ele ficou lá uma semana, tal. E aí eles seguem para a terra, lá para Canaã, né? Onde estava Abraão, Sara, Isaac, né? Então, o final lá da parte 3 diz, né? O servo diz assim ele prostou-se diante de Deus, né? O servo, bendito seja Adonai, Deus de meu senhor, Abraão, que tem mantido seu amor leal por meu senhor, né? Pois Adonai guiou-me à casa dos parentes de meu senhor. E aí, né, finalizando a parte 3, né? Rebeca encontra Isaac no campo, o servo do seu pai conta tudo para ele e depois para Abraão, e ali Rebeca e Isaac se casam, né? E Abraão casou-se novamente, né? Com Quetura, teve mais 6 filhos, Abraão morreu. Esse foi o final da parte 3. Aí agora começando a parte 4, né? Já estava
já eram casados, tudo, né? Rebeca com Isaac, há algum tempo. E ela pergunta a Deus e ele responde a ela, né? Porque ela estava grávida e ela estava sentindo ali as dores, né? Da gravidez. E Deus responde: existem 2 nações em seu ventre. Desde o nascimento eles serão 2 povos rivais. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo, né? O mais velho servirá ao mais novo. Aqui tem uma situação assim, seria fácil, né? O mais velho vai servir ao mais novo, né? Só que depois eles trocam de posição, né? Porque a gente vai ver aqui que Esaú, ele concede, né, o título dele de mais velho para para Jacó, né? E Jacó teoricamente se torna o mais velho, né? Aí o mais velho, e aí é a questão, né? O mais velho é Esaú servindo Jacó ou Jacó servindo, né, Esaú, né? Depois a gente vai ver isso. E aí então nascem, né, Esaú, ou Esav, e Jacó. Ficou melhor agora, né? Acenderam as luzes, ficou melhor. E Yaakov, né, o Jacó, significa ele segura pelo calcanhar. Por quê? Porque Esaú nasceu primeiro, é o mais velho. E quando ele estava saindo, né, o Jacó segurou pelo pé, pelo calcanhar de Esaú. E aí, por isso que tem esse nome. Por isso depois Deus mudou, né, de Yaakov para Israel, porque não fazia sentido, né? Imagina uma pessoa que vai liderar um povo, vai dar origem a um povo, né, Israel, se chamar ele segura pelo calcanhar. Assim como Deus também mudou o nome de Abraão e mudou o nome de Sara, né? Esaú se tornou caçador. Jacó era pacato e vivia nas tendas. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, né? Porque Esaú estava com fome. Jacó, né? Jacó estava cozinhando lá fazendo uma carne, e aí o Esaú falou: me serve, por favor, estou morrendo de fome. E aí o Jacó se aproveitou e falou assim: então tá bom, eu te sirvo, mas você passa seu título, seu direito de primogenitura para mim. E isso é válido, espiritualmente é válido, tá? Então, espiritualmente, essa transferência aconteceu, tá? Então, cuidado, né, com juramentos, decretos, tá? Que você faz, ou que você possa fazer, porque isso tem peso espiritual, tá? Tem validade no cartório espiritual. Então, se você for jurar ou decretar algo, que seja coisas somente boas, tá? Tanto para você quanto para outras pessoas. Muito cuidado com o que você diz de outras pessoas, tá? Porque isso fica sobre a sua, o peso fica sobre a sua alma, tá? Mas ainda dá tempo, né? Dá tempo. Se você fez alguma coisa, falou alguma coisa, decretou alguma coisa sobre alguém, sobre você mesmo, dá para você cancelar, tá bom? Se você não sabe, se não lembra, se fez, cancela a si mesmo, tá bom? Né? Faz um momento com Deus, com o Pai, fala: Pai, né, eu cancelo, eu removo, eu renuncio, eu desfaço, né, todos os juramentos e decretos que eu fiz negativamente, né, que não foram do teu agrado, sobre mim e sobre qualquer pessoa, né, de maneira consciente e maneira inconsciente.
tá bom? Então é muito importante isso. Deus apareceu para Isaac. Olha, Deus apareceu, né? Eu fico assim emocionado. Deus disse, Deus subiu diante, Deus desceu, Deus disse. Nossa, é muito emocionante isso. Deus apareceu para Isaac e reafirmou suas promessas a Abraão. Tudo isso porque Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que lhe ordenei fazer. Então, Deus ficou muito feliz porque ele deu uma ordem, né, para Abraão, e Abraão seguiu a ordem, né? Todos nós recebemos ordens do Pai, só que pouquíssimas. Acho que das 8 bilhões de pessoas na Terra, eu não vou falar números aqui, mas pouquíssimas realmente realizam, né? Ou fazem o que Deus ordenou. Ele seguiu minhas mitzvot, meus regulamentos e meus ensinos, né? Meus ensinos. Por isso que Jesus diz depois, né, lá na frente, né, no Novo Testamento, diz assim: todos serão ensinados pelo Pai, né? Olha, aquele que procura Jesus para ser ensinado está fazendo errado, tá? Eu vou fazer um vídeo depois, uma série ou um vídeo só, não sei ainda como vai ser, só sobre Jesus, tá? Mas Jesus não é Deus, Deus é somente o Pai, né? Ele é filho de Deus como nós somos. Ele tem um carinho do Pai totalmente especial pela pureza dele, pela missão mais difícil que qualquer pessoa poderia suportar, e ele suportou com amor, né? Então ele tem um lugar especial com o Pai, né? Então, por isso que ele está sentado à direita dele. Mas assim, como ele mesmo disse, né? Tudo que eu fiz e falei foi o Pai através de mim. Então, ele não falava por falar por palavras próprias, né? Deus mandava, né? Através da conexão dele direto com o Pai, e ele pronunciava, né? Ele falava. Então, tudo que eu disse e fiz, né? Tudo que ele fez, inclusive andar sobre as águas, a multiplicação dos peixes, né? Que ele até ergueu as mãos para o Pai, né? O transformar água em vinho, tudo isso foi o Pai que fez, né? Através dele. Ele mesmo deixa claro, né? Então todo o poder que existe no universo, no plano espiritual, tudo é somente do Pai, tá? Ele concede, assim como ele pode remover qualquer poder, né? Qualquer coisa, tá bom? Então assim, e meus ensinos. Então, se você quer ser ensinado por Deus, você está no caminho certo, tá bom? Como é que eu faço isso? Aí eu recomendo você assistir a série Obtendo a Sabedoria Divina, porque lá a gente fala de como ser ensinado pelo Pai, né? Que é o objetivo da Escola Sabedoria Divina, é essa, né? Todos serem ensinados pelo Pai. Como meu irmão Yeshua disse, todos serão ensinados pelo Pai. Não sou eu que vou te ensinar. Eu vou te ensinar ou te mostrar como você consegue ser ensinado pelo Pai, né? Assim, eu quero ser ensinado diretamente pelo Pai, então vou te mostrar lá como fazer isso, né? Deus disse para Isaac se estabelecer e girar, né? Isaac plantou na terra e colheu naquele ano 100 vezes mais do que semeou. Adonai abençoou. O rei Avimeleque diz, né? Ele diz: vimos claramente que Adonai está com você. Façamos um pacto entre nós. Você é abençoado por Adonai. Né? Então, isso aqui foi já com Abraão, né?
O rei Abimeleque viu o quanto que ele era, Deus estava com Abraão, e aí ele quis fazer um pacto, né, de aliança, né, de paz, que ele não queria ter nenhuma, sofrer nenhuma punição, né, de Deus. Você é abençoado de Adonai. Abraão diz para Esaú, né, para Esaú, vai abençoar ele, mas depois dele caçar e preparar uma refeição para ele. Então assim, Abraão diz para Esaú, né, vai lá, caça, que depois eu vou te dar uma bênção, né, eu vou te abençoar. Caça, prepara a refeição, que depois eu vou te dar uma bênção. Aí Esaú sai para a caça. Rebeca, ela ouviu o que Abraão disse para Esaú e diz para Jacó para se passar por Esaú. Então assim, Rebeca gostava mais de Jacó, porque ele era mais pacato, ficava mais em casa, né? Aquele criado com a mãe, né? Ficava lá grudadinho com a mãe. O Esaú já era caçador, né? Então Abraão gostava mais, né? Ou Isaac, na verdade, gostava mais de Esaú, porque ele era bravo, brabo. Aí, então, mas a Rebeca queria que o Jacó recebesse a bênção do pai, e não Esaú. E aí ela diz para ele se passar por Esaú. Abraão desconfia, né? Mas cai no que foi preparado por Rebeca e Jacó. É aquele trecho que porque Esaú tinha bastante pelo no corpo e tal, aí eles fazem um jeito lá para ele ficar com a mão peluda, com o peito peludo lá. O cheiro, né? Passa uma roupa lá do Esaú no Jacó, porque Abraão já estava velhinho, né? Abraão já estava quase morrendo, ele não estava mais enxergando. Né? Diz que ele praticamente não enxergava. Então ele via só vulto. Então ele reconheceu, eu ia fazer o reconhecimento ali pelo toque, pelo cheiro, né? Esaú chega e prepara a refeição e descobre que seu pai já havia abençoado Jacó. Esaú chorou e pediu para que seu pai desse a mesma bênção, mas Abraão responde que não faria, que ele abençoaria da mesma maneira, mas que ele diz: aqui está, sua casa será da riqueza da terra e do carvalho do céu acima. Você viverá pela espada e servirá seu irmão. Porém, quando você se desprender, arrancará o jugo do seu pescoço. Né? Então assim, Abraão diz que ele não poderia dar a mesma bênção, né, que ele deu para Jacó, porque era a bênção da a palavra é muito difícil. Deixa eu voltar aqui. Primogenitura. Né? Então não podia ter dois primogênitos. Então, ele deu uma bênção boa, mas não igual ele deu para Jacó. E aqui ele diz, né? Você viverá pela espada e servirá seu irmão. Então, o mais velho servirá o mais novo, né? Então aqui, o mais velho realmente de nascença, Esaú, serviu seu irmão Jacó, que era o mais jovem. Só que a gente vai ver depois, né, que Jacó fica com bastante medo de Esaú, porque Esaú prospera muito, fica forte, com exército e tudo mais, né? E aí Jacó continuava pacato, né? Apesar que chegou algum momento lá ele lutou com um anjo, a gente vai entender essa parte.
Mas ainda assim ele tinha muito medo de Esaú, né? Esaú matar ele porque ele armou, né? Esaú odiou seu irmão por causa da bênção, mas depois ele perdoou, que o pai lhe deu. Rebeca disse para Jacó fugir para bem longe, né? Então, quando Rebeca viu a fúria que o filho Esaú estava, do irmão Jacó, ela mandou ele fugiu para bem longe. E aí Isaac, né, aconselhado por Rebeca, Isaac diz, né, aconselhado por Rebeca para Jacó. Então Isaac, o pai, né, diz para Jacó viajar até os parentes dela e escolher uma de suas primas por parte de mãe para casar-se, né? Então, Abraão tinha mandado o servo buscar uma esposa para Isaac. Agora Isaac mandou o filho, né, Jacó, ele viajar para ele buscar a esposa para ele, né, porque ele não era casado. E seria uma das filhas, né, uma de suas primas. Ele escolheu uma de suas primas por parte de mãe para casar-se. Então ele fugiu já com uma missão, né? Além de fugir para se salvar do irmão, era para ele ter a esposa dele. Esaú, enciumado, decide ter mais uma esposa. Ele já tinha duas. Escolhe uma das filhas de seu tio, Ismael, né? Lembrando, né? Ismael, então Abraão teve Ismael primeiro e depois Isaac, né? E aí Abraão mandou, né, obedecendo Sara e obedecendo a Deus, né? Porque Deus mandou ele obedecer Sara. Ele mandou Ismael junto com a empregada, que era a mãe de Ismael, né, irem para outra região. Ele deu lá alimentos, deu os animais e eles partiram. E aqui, então ele escolheu uma das filhas de seu tio, né, porque Isaac era irmão de Ismael. E aí, então agora, acho que dá para finalizar aqui. Vou parar por aqui, porque depois a gente vai continuar no próximo vídeo, na próxima parte 5, porque por causa do tempo, 28 minutos. Até mais.